Então, olha aqui, ó. Vou colocar a redação nesses termos. Nos seguintes termos. Dado x, ó. Dado x no intervalo 0π/2 aberto, ó. Dado o ângulo x do primeiro quadrante. Bom, quando você olha para cá, você tem, pergunta, quem é a área do triângulo OAB? Quem é a área do triângulo OAB? Me diga, quem é a área do triângulo OAB? Olhando para cá. É a medida da base. Quanto é a medida da base? É 1. Vezes a altura. Quanto é a altura desse triângulo? Seno de x. A altura é o seno de x. É 1 vezes... Muito bem. 1 vezes o seno de x sobre 2, que é o seno de x sobre 2. Quem é a área do setor? Setor. Isso aqui não é um triângulo, é o setor, tá? O setor OAB, mesmo setor, OAB. Aqui é triângulo, tá bem retinho, ó. Aqui é o setor, que é a área do setor OAB. O setor OAB é esse setor que eu estou circundando aqui, ó. Aqui, ó. É a medida do arco. Quanto é a medida do arco? O ângulo é x, o raio é 1. A medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo. Então, quanto é que dá? X sobre 2, que é x vezes... É a medida do arco vezes o raio sobre 2. Dá x sobre 2. E falta mais outro triângulo. A área do triângulo, agora é triângulo, tá? OAC. OAC. É a medida da base, que é 1, vezes a altura, que é a altura? Tangente de x. É a tangente de x, que é a altura, vezes a base sobre 2. Ou seja, dá tangente de x sobre 2, que é o seno de x sobre 2, cosseno de x. Daí, por comparação, se você compara as áreas, comparando as áreas, qual é a menor das áreas? A menor das áreas é a área do triângulo. A área do triângulo OAB é menor do que a área do setor OAB, que é menor que a área do triângulo OAC. Ou seja, por comparação, você tem a área desse triângulo, que é o seno de x sobre 2, é menor que a área do setor, que é quanto? X sobre 2, que é menor que a área desse último triângulo, que é quanto? Que é seno de x sobre 2 cosseno de x. Logo, se eu multiplico todos os termos dessa desigualdade, se eu multiplico por 2, dividido pelo seno de x, que é um número positivo, porque o x está no intervalo 0π/2, então, multiplicando todos os termos dessa desigualdade por esse número, o que é que eu fico? Esse vezes esse. 1 menor que o quê?
2 sobre seno de x vezes x sobre 2. X sobre seno de x menor que esse vezes esse. 1 sobre cosseno de x. Ou seja, o que acontece quando eu inverto os termos de uma desigualdade, sendo todos os termos positivos? A desigualdade inverte. Eu fico com o inverso de 1 maior que seno de x sobre x, maior que o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que o cosseno de x. Ou seja, para todo x nesse intervalo, é 1. Tá? Então, para todo x nesse intervalo, você tem essa desigualdade. Cosseno de x é menor que o seno de x sobre x, que é menor que 1 sobre cosseno de x. Por outro lado, e é o outro lado mesmo, você observa o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Agora vamos por outro lado. Qual é o outro lado? X no intervalo menos π sobre 2, 0. Por outro lado, dado x no intervalo menos π sobre 2, 0, o que é que acontece com o menos x? O menos x pertence a quem? Ao intervalo 0, π sobre 2. E, assim, eu fico com o seguinte. Essa desigualdade vale por menos x, ou seja, o cosseno de menos x é menor que o seno de menos x sobre menos x, que é menor do que 1. Ou seja, que é o cosseno de menos x? Cosseno de x. Quem é o seno de menos x? Sobre menos x. Também vale a desigualdade para todo x. Assim, você tem o seguinte. O seno de x sobre x, ele é maior que o cosseno de x e é menor que 1, qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, excluindo o 0. E isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de 0. E nessa vizinhança aberta e estrita de x, o seno de x sobre x está entre o cosseno de x e 1. Aí eu aplico o teorema do confronto. Aí pelo teorema do confronto, TC, teorema do confronto, como o limite com o x tendendo a 0, de quem? Do cosseno de x. Quem é o limite do cosseno de x com x tendendo a 0? É o cosseno de 0, que é 1, porque a função cosseno é a função contínua. Seno e cosseno são funções contínuas. E o limite
com x tendendo a zero da função constante 1, da função constante 1 também é 1, tem-se o quê? Para evitar ambiguidade aqui. Tem-se que o que está no meio também tem limite. Esse limite aqui é conhecido como limite fundamental da trigonometria. Ele é fundamental porque dele saem todas as diferenciabilidades das funções trigonométricas. Só dele, tá? Aí, como corolário desse teorema, vou apagar, está aqui a prova está feita. O limite do seno de x sobre x é 1. Vou apagar agora tudo, tá? E tem um corolário, que é o limite, que é a função cosseno, é diferenciável no zero, e o cosseno de zero, a derivada do cosseno de zero é 1. Então, o corolário aqui, corolário desta proposição, desse teorema, corolário desse teorema, a função cosseno ela é diferenciável em zero e a derivada do cosseno de zero é zero. Ou seja, limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x, isso é igual a zero. Que isso é exatamente, ó, cosseno de x menos cosseno de zero sobre x menos zero. Esse limite é que dá a diferenciabilidade do cosseno no zero. E ele é a derivada do cosseno no zero. E a prova é usando o resultado anterior. Prova. Fica bem simples usando o resultado anterior. Por quê? Observe. Tem-se. Quem é o limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x. Se eu vou usar o resultado anterior, eu tenho que fazer com que apareça seno aqui. Porque eu vou usar esse limite. E como é que eu faço para aparecer o seno aqui? É simples. Esse é o limite com x tendendo a zero de quem? Cosseno de x menos 1 sobre x vezes que? Cosseno de x mais 1 sobre o cosseno de x mais 1. Isto é, eu vou usar a identidade fundamental da trigonometria. Certo? E eu fico com o quê? Com quanto é que dá? Dá o limite com x tendendo a zero, produto da diferença pela soma, diferença dos quadrados. Então fica o quadrado do cosseno de x menos o quadrado de 1, que é 1, sobre x vezes o cosseno de x mais 1. Mas quem é o quadrado do cosseno de x menos 1? É menos o quadrado do seno, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, quando eu trago um para o lado, né, e levo o seno para o outro, então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de menos seno ao quadrado de x
sobre x vezes o cosseno de x mais 1. E aí eu vou ajeitar essa expressão. Isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de menos, ó, eu escrevo isso aqui como sendo seno de x sobre x vezes o quê? Vezes seno de x sobre o cosseno de x mais 1. E aqui eu uso que o limite do produto é o produto dos limites. Porque isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de menos. Qual é o limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero? É 1. E qual é o limite do seno de x sobre o cosseno de x mais 1 com x tendendo a zero? Limite do quociente. Limite do numerador é o seno de zero, porque a função seno é contínua. Primeiro resultado de hoje. Qual é o limite do seno de x com x tendendo a zero? É o seno de zero, que é zero. E o limite de cosseno de x mais 1 com x tendendo a zero é o cosseno de zero mais 1, que é 2. Então, isso aqui dá menos 1 vezes zero, que é zero. Aí, com esse resultado, eu consigo demonstrar a seguinte proposição. Olha a proposição que eu consigo demonstrar com esse resultado. A função seno é diferenciável. Algum problema? Qual é a dúvida? Beleza. A função seno, ela é diferenciável e a derivada do seno em x é o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Prova disso. Tá? Eu vou invocar aqui uma propriedade do limite, que é a mudança de variável no limite, que eu já expliquei para vocês. Eu estou interessado em calcular esse limite, ó. Limite com u tendendo a x, de quem? Do seno de u menos seno de x sobre u menos x, não é isso? Tá? Como eu não quero demonstrar mais identidades trigonométricas, quero usar as que eu já tenho, que já são muitas, tá? Eu farei aqui uma mudança de variável, do que h. Portanto, isso aqui é o limite com h tendendo a zero, né? Porque se u tende a x, h tende a zero, do seno de u, mas se u menos x é h, quem é o x? Se o x é quem? É u mais h, né? Menos seno de x sobre h. Mudança aqui. Tá? Mudança de variável, porque isso aqui vai para qualquer função, não apenas para seno, é para qualquer função. Tá certo? Então eu vou atrás desse limite aqui. Então, tens. Por que eu vou atrás desse limite? Porque eu tenho o seno da soma. Por isso que eu vou atrás dessa forma e não usar essa. Porque se eu quero usar essa forma, aí eu vou ter que pegar uma outra identidade trigonométrica que transforma diferença de seno, diferença de cosseno em produtos de seno por produto de cosseno. Não vou perder tempo com isso, não. Então, tem-se. Quem é o limite com h tendendo a zero. Tá certo? Bom.
Melhor escrevendo. Começar assim. Dado x real, tem isso aqui é desnecessário. Limite do seno, que só tem um erro, qual é? Hã?